Meus queridos, o Pastor Lucas está por aí? Pastor Lucas? Aê! Você está... Tudo bom? Paz. Pastor Lucas, a câmera do senhor parece que fica um pouco embaçada. É a luz atrás do senhor? O que é? Eu não sei, eu já percebi isso já há algum tempo. Vou tentar limpar aqui, vamos ver se resolve. Não precisa ser hoje, não, mas... Não, acho que não é, não. Não. Eu percebi isso quando eu leio o pastor Jones e o profeta João Batista. A imagem dele é bem forte. Eu mostro para o senhor depois. A do senhor parece que tem o véu. O véu tem que tirar o véu. Tem que tirar o véu, ainda está com o véu. Né? Pois é, eu já tinha percebido isso faz tempo, mas eu não consegui entender por quê. Tá bom, então. O senhor está gravando no seu celular ou no laptop? Não, é no laptop. Talvez o celular ficasse melhor, mas é no laptop. Vou pedir uma oração sobre o Senhor. Amém. Agradeço, Senhor, meu Pai amado, por ter trazido aqui o nosso pastor Lucas com as suas mensagens, suas palavras. O Senhor vem trazendo as suas palavras através dos louvores, através das orações, através das mensagens. Como é lindo isso, Senhor. Realmente como é lindo. E o Senhor vem fazendo isso não somente com essa igreja aqui, mas irmãos, até independentes ao redor do mundo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, então, o pastor Lucas, que ele venha falar as suas palavras, viva as suas palavras de fogo para todos nós, e nós possamos entender o teu coração e criar intimidade com o Senhor cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Amém, amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para todos, irmãos. Obrigado por essa oportunidade, né, na presença de Deus, estar mais uma vez em sua presença, e também trazer alguma palavra para o fortalecimento dos irmãos. Então, hoje nós vamos ler aqui, quem puder acompanhar, eu sempre gosto de ver aqui a resposta no chat, né? Se todos estão prestando atenção, se todos estão... É coisa de professor, viu? Se todos estão entendendo o que eu estou falando, né? Façam comentários aí, se não entender, a gente volta e explica novamente. Então, hoje nós vamos ler Hebreus, capítulo 7, do verso 11, né? Até o verso 12, né? 11 e 12. Deixa eu ver mais. Depois a gente pula para o 19, tá bom? Vamos ler aqui com a ajuda do Senhor, né? Com todo temor e reverência na presença de Deus. Vamos ler aqui o capítulo 7, verso 11 e 12, e depois a gente pula para o 19, tá bom? Quem achou aí, dá glória a Deus, tá? Coloca aí para a gente saber que está tudo funcionando bem. Né? Aqui teve uma tempestade de granizo muito forte, caiu aqui a internet, graças a Deus parou, e agora a gente está com paz aqui, não está tendo tempestade, tá bom? Se todos acharam, vamos lá. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E agora vamos pular para o 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, irmãos, nessa palavra nós vemos que a preocupação do escritor aqui é falar sobre a perfeição. E a perfeição está em Deus, né? E como que Deus é na sua forma, né? Quando a gente diz que Deus é perfeito, né? Ele é perfeito porque ele não peca, né? E ele é todo amor. E também, né? Alguns gostam de dizer que Deus é justiça. Mas eu gostaria que vocês entendessem algumas coisas que têm trazido muito conflito quando você volta para o Velho Testamento. Para vocês entenderem esse conflito, eu vou fazer um exemplo aqui, eu espero que vocês entendam, né? Eu gosto muito de dar exemplo do dia a dia da vida, para vocês comparar. Você imagina que hoje vai chegar na sua casa uma carta do governo dizendo que você tem que pagar todas as contas de água, luz, telefone, imposto, as taxas desde quando você nasceu, tudo de novo.
tá? Você vai pagar tudo de novo, porque nada daquilo que você pagou até hoje, você que mantém a sua conta de água em dia, a sua conta de luz, né, pagou todas as taxas do seu imposto predial, territorial, vai chegar uma carta do governo, né, dizendo que você tem que pagar tudo, desde o primeiro ano de vida até o seu registro de nascimento. Como você reagiria? Né? O que você acha? Coloca nos comentários aí se chegasse essa carta do governo dizendo que você teria que pagar todas as suas contas de novo. Né? Coloca aí qualquer comentário só para me saber o que vocês acham dessa ideia. Tá bom? Bom, então é o seguinte, quando a pessoa volta para o Velho Testamento, esquecendo-se que Jesus já pagou o preço, ele está fazendo exatamente como essa carta. Eu não quero pagar de novo, nem eu. Você está fazendo exatamente como essa carta que eu imaginei aqui que poderia chegar do governo, né? Imagine agora que a gente tenha um governo aí, né, mundial, né? E aí eles mandassem essa carta para você, imagine, né? Então, quando você volta para o Velho Testamento e começa a se acusar, a achar que você é um pecador, que não tem mais condição, não tem nada, é como se você estivesse lendo essa carta de cobrança novamente. Então, tudo que você pagou não adiantou em nada. Então, quem pagou por você os seus pecados foi Jesus. Então, você acha que vai chegar essa carta espiritualmente para você, dizendo que não adiantou nada? Hã? Por quê? Por que você acha que não vai chegar? Ou por que você acha que poderia chegar? Porque nós, muitas vezes, estamos agindo como se essa carta estivesse chegando, né, na nossa porta, cobrando todas as nossas culpas e os nossos pecados novamente, sendo que aqui foi falado que o sacerdócio levítico não pôde aperfeiçoar nada. Então, o sacerdócio levítico corresponde a essa conta, né, velha, que nós já pagamos, né? E quem pagou ela foi Jesus. E se ela não conseguiu aperfeiçoar nada e volta à cobrança, então a gente não andou nada, não teve nenhuma evolução, vamos dizer assim, nenhuma mudança, tá? Então, no verso 12, diz assim, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, o que aconteceu? O sacerdote era da tribo de Levi, certo? E eles faziam turnos e tinham o sumo sacerdote. Quando Jesus morreu por nossos pecados, ele era um só. E é o sumo sacerdote. E por ele, tudo foi pago e, de uma vez por todas, nos aperfeiçoou. E aí você pergunta assim, mas como eu não sou perfeito? Como que Jesus me aperfeiçoou? Né? Se eu erro todo dia, se eu cometo falha, como que é isso? Veja só, o nosso espírito está perfeito. A nossa alma ainda está convivendo nesse mundo com as coisas da carne. Então, quando nós cometemos falhas aqui, pecados, nós temos as consequências que são lançadas na nossa carne por aquilo que falhamos. Né? Então, lá em Romanos fala assim que o pecado foi lançado na carne para não nos dar a salvação no espírito. Então, veja só, se Jesus já pagou tudo, então não tem por que você ficar pegando, assinando essa carta, dizendo assim, tá bom, eu vou pagar de novo. Né? Se você recebesse uma carta dizendo, ó, talão de água, luz, telefone, tudo você vai pagar. Não. Aí você tem que assinar embaixo. Vou pagar de novo. Não, não poderia mais fazer isso. Você não pode fazer isso. Dizendo que você vai pagar de novo. Se você fizer isso, você está anulando o que Jesus fez por você. Então, como é que nós encaramos essa perfeição que Jesus colocou para nós em nossa consciência? Nós encaramos ela aceitando que, no trajeto da nossa vida, nós continuaremos, por enquanto, nesse estado, né? Nessa condição. Mas sem nos acusar e sem nos cobrar. Por quê? Porque se você começar a revisitar a lei,
e todos os mandamentos, e listar eles, você vai criar no seu inconsciente uma culpa e uma acusação de cobrança, porque você não está vivendo na graça, você está voltando para a lei. E viver na graça é receber do Senhor esse perdão e não olhar mais para as suas culpas, para os seus pecados. É como andar sobre as águas. Se você olhar para as águas, você afunda, como Pedro falou, mas se olhar para Jesus, você não afunda. Embora você ainda enfrentará as tempestades, né? Embora você ainda enfrentará as suas fraquezas. Então, dentro de você, quando você volta para a lei e você tem a fé em Jesus, começam a ter duas personalidades dentro de você. Elas começam a lutar uma contra a outra, de tal forma que você tem hora que você está na carne e outra hora no espírito. E você fica perguntando para Deus, Senhor, mas quem eu sou de verdade? Eu sou o que está na carne ou eu sou o que está no espírito? Porque quando eu estou no espírito, eu estou tão bem contigo, eu oro, eu canto, eu louvo. Mas quando eu estou na carne, eu me sinto acusado, culpado, com medo. E você fica ali, ó, entre um e outro. E você fala assim, poxa, mas quem eu sou de verdade? Então, veja só, nós fomos chamados para uma nova vocação, uma nova vida. Então, a carne, que é essa culpa, ela vai desaparecer, ela tende a desaparecer quando você considera a graça. E na graça, você tem a liberdade. Quando você tem a liberdade, o inimigo fica dizendo que você, por causa da liberdade, você vai pecar mais. Você vai voltar a pecar os pecados que você tinha antes. Isso é uma mentira. Certo? Por quê? Porque quando você anda na graça, Deus e o Espírito Santo é quem santifica o seu coração e a sua mente. Então você não tem você não deve nada para a lei, nem para Satanás e nem para ninguém, para coisa alguma. Então, se a graça te justifica, então ela já anula a dívida da lei. E isso não é muito fácil você perceber se você está acostumado a cobrar de você mesmo, certo? Os mandamentos. Por quê? Porque toda vez que você se cobra, você também se condena, você também se acusa. E quando você se acusa, você deixa de ouvir a voz de Deus te levantando, te consolando. Então, para que você possa viver na graça, você tem que deixar essa acusação, saber que você jamais vai conseguir fazer isso acontecer, né, de você mesmo, ou seja, você jamais vai conseguir ser perfeito por você mesmo, mas é por Jesus, né? Porque ele nos aperfeiçoa. E o Espírito Santo vai ser como água e como chuva, saindo lá do seu interior para o seu exterior. Então vai chover de dentro para fora, ou como Jesus falou, vai brotar rios de água viva, lá de dentro para fora, certo? Porque você está olhando para Jesus e não para você. Quando você olha para você, você não se aperfeiçoa, você cai. Quando você olha para Jesus, você continua andando na fé. Então, olhar para Jesus significa o quê? Considerar o amor e a misericórdia que ele teve por você. Então, veja só, o pastor Jones falou sobre os robôs, as pessoas que são comandadas por mandamentos. Então, muitos mandamentos faz você ficar como um robô, né? Um robô, ele anda assim, né? Ele não anda livre, assim como um pássaro, né, que bate asa. Um robô, ele anda todo dando aqueles pulinhos, né? Por quê? Porque ele tem que ler um comando, obedecer aquele comando, ler outro comando e obedecer aquele comando. Mas quando você anda no Espírito, você é suave. Você não faz as coisas porque lembra dos mandamentos. Você faz as coisas porque flui do coração. Então, esse fluir do coração é a perfeição que Deus deseja de você ser natural, de você ser espontâneo,
certo? De você não se culpar. Tá? Por quê? Porque esse perfeccionismo religioso, ele está adoecendo as pessoas e está criando esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É uma mudança na sua mente de tal forma que ela não se equilibra. Ela não se equilibra. Uma hora ela está numa situação, outra hora ela está na outra. Então, a graça de Deus, o perdão de Deus, não é para deixar você com neurose, com esquizofrenia. Se você tem medos e tem neuroses religiosas, eu aconselho você a procurar um profissional cristão e fazer um tratamento, porque às vezes você está precisando de aconselhamento pastoral, de um tratamento psicológico, às vezes você não dorme, então não tem nenhum problema você procurar um profissional para te ajudar se você está em crise. Agora, se você não tem essa crise, você consegue levantar sua cabeça e olhar para o amor de Deus, então faça isso, tá? Não deixe mais essa carta do governo maligno acusar você de todas as suas culpas passadas. Entende? Não deixe isso. Porque isso vem de memória. O inimigo faz assim, ó, presta atenção como é que ele faz. Você está deitadinha lá na sua cama, no seu travesseiro, aí você quer dormir. Aí você lembra de uma coisa. Quando o inimigo joga aquela lembrança, ele já sabe o que ele quer lá na frente. Aí daquela lembrança você liga com outra coisa. Daquela outra coisa você liga com outra. Daqui a pouco você está com raiva de alguma coisa que aconteceu lá no passado ou de alguma tristeza que você teve. Aí você já franze a testa, já fica... Entendeu? Um pensamento vai enrolando a sua mente de tal forma que vai puxando outro e outro e outro e outro. Então, às vezes, o inimigo faz isso tão frequentemente que cria um vício no seu pensamento de olhar as coisas dessa forma. E é complicado, porque você precisa descansar no Senhor. E descansar é ficar tranquilo, é não conversar com a sua mente. A mente, ela mente para nós. Satanás, ele sabe como mentir usando a nossa mente. E como eu já falei aqui, Satanás, ele fala na primeira pessoa. Eu quero comer doce. Eu quero fazer isso. Então, ele fala na primeira pessoa. Então, o inimigo, ele começa, e você começa a conversar com ele no pensamento. E aí você cai naquela tristeza porque você lembra de alguma coisa que desagradou a Deus e você se sente culpado. Então, quando você estiver naquele estado de graça que você alcançou por meio de uma oração, de uma palavra, coloca um louvor e procura buscar essa paz contínua. Quando ela faltar, volta de novo a buscar essa paz, até que você não vai mais ter problemas de retorno, né? Tem gente que chama de choque de retorno, né? A pessoa, ela sobe na comunhão, pum, aí tem um choque de retorno e desce, quando ela desce, ela vai lá embaixo de novo, né? Então, ela vai lá embaixo, aí ela vai tão fundo, tanto quando ela subiu, ela vai embaixo, aí fica a vida dela assim, tchum, 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 tchum. Chama choque de retorno, por causa da religiosidade. Então, veja só, confie que o Senhor já trabalhou no seu coração, se solte na consciência e faça o que é natural da sua vida. Levante de manhã cedo, cuide da sua casa, ou cuide do seu esposo, ou o esposo cuide da sua esposa, do seu trabalho, vá vivendo naturalmente. Lembrando que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, obviamente, né? Isso a gente não pode esquecer hoje, mas não pode esquecer da volta. Mas lembre-se disso, o nosso espírito, lá dentro, que você creu em Jesus, se você creu, aceitou que ele pagou para você aquela conta, né, terrível, pronto, vai em frente. Pagou, vai em frente. Ah, eu caí, eu pequei. Ai, meu Deus, eu pequei. Ai, Jesus, eu pequei. Peço perdão. Ai, Senhor, me perdoa. Vamos embora. Levanta e vai embora. Entendeu? Senão você fica sempre se rebatendo. E aí você não sente o amor de Deus, não sente aquele alívio. Tá? Então, hoje, a palavra de hoje é para dar esse alívio para você sentir melhor. E olha só, a pessoa fala assim, eu devo guardar o Velho Testamento?
Não tem que guardar o Velho Testamento. Quais são os 10 mandamentos? Está lá os 10 mandamentos. Então, aqueles 10 mandamentos, na sua consciência, ele já foi resumido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a mim mesmo. Mas tem gente que fala assim, você não guarda os mandamentos, olha só, esse pregador não está mandando guardar os mandamentos. Olha que pregador falso, agora é só o coração. Agora é só com o coração. Não somos pregadores falsos. Acontece que você precisa viver na graça. E na graça, ela não te autoriza a pecar, certo? E você não vai pecar porque está vivendo na liberdade, muito pelo contrário. Se você se culpar, você peca muito mais. Toda vez que você olha um erro para trás, você repete mais vezes aquele erro. Se você olhar para frente, você repete menos. Entende? É o contrário. Quanto mais consciência da lei, mais consciência de culpa. Quanto mais consciência de culpa, mais erro. E você inverte. Quanto mais consciência da graça, mais consciência de liberdade. E quanto mais consciência de liberdade, mais gratidão e vida e paz você tem. Então, não fique preocupado com aqueles irmãos que ficam mandando mensagem para você, olha aqui os mandamentos, olha aqui os mandamentos, olha aqui os mandamentos, olha aqui os mandamentos, né? Por quê? Porque o mandamento principal, né, Deus já plantou no seu coração, na sua consciência. Você, no andar da alma, que ainda não alcançou o espírito, né? Porque nós estamos numa matéria carnal que vai falhar em qualquer momento, certo? Então seja tolerante, seja mais tolerante com você, seja mais tolerante, seja mais paciente. Se você for tolerante com você, você vai ser com os outros. Se você for misericordioso com você, você vai ser com os outros. Se você for rígido com você, cobrando a lei, o mandamento, você vai ser rígido com os outros, você vai machucar as pessoas. Entendeu? Então, veja só. Preste atenção agora, vamos fazer uma limpeza agora. Do Velho Testamento, o que você deveria guardar? Você deveria guardar, por exemplo, aquele mandamento que se alguém blasfemar contra Deus, ele tem que ser apedrejado? Você deveria guardar, por exemplo, aquele mandamento que diz se um homem ou uma mulher for pego em adultério, ela deveria ser apedrejada? Você deveria guardar o mandamento que se tiver uma prostituta na sua rua, você deveria apedrejá-la? E se tiver uma bruxa, você deveria apedrejá-la? Então você teria que guardar pedras junto com a Bíblia, para você cumprir tudo que está na lei. Mas não precisa. Jesus já morreu por nossos pecados e do mundo inteiro. E do mundo inteiro. Então ninguém mais precisa ser apedrejado. O que vai acontecendo agora, porque houve uma mudança né? Como nós lemos lá, porque mudando-se o sacerdote necessariamente faz mudança da lei. Houve uma mudança. E essa mudança é a graça. E essa graça vai alcançar a prostituta, a feiticeira, o adúltero. Vai alcançar, porque eles vão cair em arrependimento por causa do Espírito Santo. E o amor que você levar para ele é que vai fazer isso acontecer, não é você acusando ele. Não é você chegando na casa do vizinho, fazendo uma lista dos pecados que ele tem e gritando bem lá na porta, olha aqui, pecador, se arrependa, pá, pá, pá. Se você fizer isso, uma que eles vão chamar a polícia, né? E outra, que você não vai conseguir coisa alguma, porque a lei não conseguiu aperfeiçoar ninguém. Mas se você demonstrar o amor, a misericórdia com a prostituta, com a feiticeira, com o seu vizinho, com o adúltero, com tudo, eles vão parar para pensar, mas por que a pessoa está me fazendo tanta bondade? O que tem de diferente nessa pessoa? Né? A pessoa vai até desconfiar, o que está errado, né? Tá certo? Tá bom? Então, pensem bem nisso, tá? Não é fácil para quem está com uma herança religiosa muito forte olhar para Jesus e receber o amor e a graça. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que você vai, no estalar de dedos, fazer. Mas você precisa perceber essa consciência da graça. Essa consciência que a conta já foi paga para você não se acusar mais e não andar na carne. Tá? Porque andar na carne vai levar você a ter mais culpa, mais medo e tropeçar mais. Sim? Credo!
Até minha roupa saiu aqui do lugar. Né? Mas é muito interessante, você pastor. Eu acredito que a igreja do Senhor está falando cada vez vai falar mais e mais, porque é o inimigo que fica lembrando a pessoa dos pecados, da imperfeição, e a pessoa nunca chega ao Senhor, que morre de vergonha o dia todo, né? Muito, muito lindo isso que o senhor falou, até da polícia. As coisas que fluem do coração. E às vezes as pessoas pensam que até amar é fácil, né? A lei, ela não cobre tudo. A lei não fala para você, se você está no ponto de ônibus e tem um idoso segurando e balançando, está quase caindo, você está sentado na cadeira. A lei não fala para você levantar, né? A lei não fala. Mas o amor fala. Você cobrir tudo, né? O amor fala, você tem que levantar, deixa o idoso sentar. Pois é. E aqui exatamente o que o apóstolo fala, né? Aquele que tem o poder de fazer amor e não faz, é pecado. Quer dizer, é muito mais alto que simplesmente ficar nas leis, né? Muito mais exatamente. Alto. Mas o senhor acha, talvez, pastor, que o pessoal simplesmente não sabe o que é amor mais? Será que é isso? Foi cauterizando por causa dessa prática por regra. Por exemplo, essa do ônibus, né? No Velho Testamento não tinha ônibus e não tinha como ter uma lei como essa. Aí o legalista vai dizer assim, poxa vida, eu não vou levantar porque não tem mandamento para isso. Então, eu vou ficar na cadeira e deixo que o velhinho se doa aí, né? Então, às vezes a pessoa vai raciocinar assim, não tem lei, então não tem mandamento, então não preciso fazer, eu só faço se tiver um mandamento. Aí você fica robô, você só obedece se tiver mandamento. E o amor? A pessoa ali não é mais necessitada que você, o velhinho, você está mais jovem, você tem condição de segurar no ferro do ônibus, o ônibus balança, mas o velhinho não. Então, é simples, porque as coisas do amor, ela enxerga a situação, a lei não enxerga, a lei é cega. Né? E outra, a lei só tem algumas regras, não cobre tudo. Como o senhor bem falou, não cobre tudo, não tem como cobrir. Teria que ter uma lei de quantas páginas? 50 milhões de páginas para cobrir tudo, né? Aí não dá, não tem ninguém que decorar. Robô foi uma maravilha, viu? O pastor Johnson do robô foi, vira para lá, vira para cá, vira direita, esquerda. Você já pensou? Se Deus criasse o céu e a terra para fazer robô, que vantagem tinha, né? O homem tá fazendo isso aí, né? O nosso professor, atrapalhando, na verdade, né? Eu não sei se o pessoal sabe, o pastor Lucas também é professor sério de universidade há muitos anos, tem esse maravilhoso dom de pregar. Pastor, a última pergunta para o senhor. Por que as pessoas se dão bem em cumprir a lei, em auto-se examinar no pecado? Por que as pessoas sentem dificuldade em sair desse ciclo? O senhor está entendendo? Perguntando? Por que é difícil? Por que causa briga? Alguns vão vir porque, assim, a pessoa que se dá bem com a lei, ela se acha justa. E ela cria uma coisa que se chama catarse ou metástase. Eu não sei um termo psicológico. É o seguinte, vamos supor que você brigou com a sua esposa, aí você saiu de casa e vai no bar tomar cerveja. Aí lá você conta para os seus colegas, né, que você brigou com sua esposa, aí todo mundo relaxa, cara, toma uma cerveja aí e tal. Aí você tem um estado chamado metástase ou catarse, quer dizer, você aceitou aquele estado seu de angústia e voltou para casa, só que você não se tornou um marido melhor. Você não se tornou uma pessoa melhor, simplesmente você criou aquela metástase, aquela aceitação. A lei, ela deixa você assim. A lei é como se fosse aquele copo de cerveja que relaxou você. Só que o teu coração não mudou. Amanhã você vai cumprir de novo, vai pecar de novo, porque você não se aperfeiçoou em Cristo. Então as pessoas se sentem muito bem da lei. Quando elas se sentem bem, elas cobram do outro, né? Porque elas acham que se são melhores. E essa justiça é diabólica. Ela não é a justiça que agrada a Deus. E as pessoas se enganam. Porque Satanás, ele sabe que a lei cobra. Então ele toma a ocasião pela lei para acusar. E por que ele quer acusar? Porque ele quer destruir. Não pense que Satanás está querendo que você mude de vida e fique uma pessoa melhor, não. Muito pelo contrário. Quando ele acusa, né, está escrito lá em Apocalipse 12, que o acusador do nossos irmãos foi derrubado. Quando ele acusa, ele está querendo te destruir. E quando Deus te perdoa e te dá aquela condição de alegria, de libertação, ele está querendo te construir, né? Eu lembro da pastora Aníbal ter falado isso aqui uma vez, já tem uns 2 anos que ela falou isso,
é que o maligno, ele não brinca de mal, ele é mal. Ele é mal. Ele é mal. E eu lembrei aqui, eu trouxe aqui Isaías 64, eu vi isso aqui até no profeta, que o ser humano, nos dias mais perfeitos que eles acham, o dia mais perfeito que eles acham, eles não são nada mais do que um trapo imundo para o Senhor. Você sabe, a irmã acabou de colocar aí, aqui, 74,6, né? Eu coloquei. Eu vi isso aqui, até um pastor profeta falou isso, eu falei, nossa, é mesmo. Então, está em toda a Bíblia, né, querido? Está em toda a Bíblia mesmo. Nos seus dias mais perfeitos, estou todo perfeito, a minha justiça é perfeita, tudo em mim é perfeito, e nós, com essa perfeição, todos somos trapos sujos perante o Senhor. Nossa perfeição. É melhor a graça, né? É melhor a graça, porque é por ele, né, na condição do que ele fez, não do que nós fazemos, né? Porque senão... Aquela que o senhor pastor John ter falado da liberdade, eu tenho liberdade para pecar, não é assim, não está entendendo. Não está entendendo. Você ama, você não pode... Pastor, o senhor pede uma oração, por favor? Amém. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa live, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha ser justa dentro dos nossos corações, cair exatamente aonde precisa para nos libertar das angústias do medo, das angústias da culpa e de todas as angústias que tem travado cada um dos irmãos, Senhor. E eu tenho experimentado na prática, porque tudo que o Senhor me concede, Senhor, por palavra, também por sofrimento e por experiência, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor João, obrigado por todos aqui nessa live, Senhor. Que o Senhor abençoe todos dessa maneira, Senhor, que o Senhor está trazendo a tua palavra para nos renovar, dos que estão aqui e no mundo inteiro, daqueles que vão ouvir, Pai. Em nome de Jesus, nós te bendizemos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Eu pedi uma oração para o Senhor, pastor. Amém. Muito obrigado, Pai, pela tua presença aqui hoje, colocando louvores, colocando orações, colocando mensagens, e agora também pelo pastor Lucas. Muito obrigado, Senhor, por trazer essas mensagens maravilhosas, quebrando corrente dos cristãos ao redor do mundo, Senhor. Muitos Amém. Cristãos que são loucos para o Senhor, Amém. Amam o Senhor profundamente, mas não conseguem desgarrar dessas correntes, Senhor, que o inimigo fica lembrando eles constantemente os pecados e imperfeição deles. São mensagens difíceis, Senhor, nós sabemos que são mensagens difíceis, pois a tua igreja não teve esse entendimento até agora, Senhor. Obrigado por estar revelando. Pedimos, então, que essas mensagens viram sementes de amor em todos os corações da terra, principalmente naqueles que realmente precisam ouvir. Eles já estão sentados com você em teu trono, Pai. Em teu trono, Senhor. Amém. Ajuda eles, liberta eles, então, meu Pai, da escravidão, das coisas que eles têm colocado na cabeça, que é tudo falso, tudo vem do inimigo, Senhor. Eles estão livres perante o Senhor. Amém. E na intimidade que cada um tem com o Senhor, cada um vai querer ficar cada vez mais perfeito, Senhor, à medida que eles se aproximam do Senhor. Amém. Isso vem do Senhor, do Senhor. Muito obrigado, Pai. E pedimos a bênção agora sobre o pastor Lucas. Pai, abençoa ele em todos os caminhos que ele seguirem, a casa dele, a família dele, os amigos dele, Senhor. Amém. Que todos aqui sejam, então, aqui, Pai, porta-voz do Senhor, do Espírito, Senhor, no mundo. A todos nós, o pastor Lucas, o profeta João Batista, as nossas irmãs que têm orado, as irmãs que têm louvado. O Senhor está em todos, falando de forma diferente, para alcançar o maior número de almas diferentes possíveis. Em nome de Jesus, Pai, lhe agradecemos, pedimos a tua bênção, pastor Lucas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Fica na paz, querido. Muito obrigado pela tua presença hoje. Amém, amém, amém. Tchau, tchau.